Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo isso, mas espero que você esteja bem. A partir da ilustração que a gente viu anteriormente, que estava bem complexo o negócio, eu quero já puxar para essa questão de infecção e replicação. Como o coronavírus trabalha? E tem tudo a ver com essa coisinha aqui, a proteína spike. Então a gente parou nesse ponto. Essas proteínas spike que formam a coroa do coronavírus são realmente tão importantes quanto parecem, porque para darem nome à família, realmente, deveriam ser muito importantes, mas os cientistas não faziam ideia da importância que ele tinha para a infecção, realmente. O que acontece? O coronavírus, ele possui dentro dele, como eu já disse, uma fita de RNA protegida por proteínas chamadas de nucleocapsídeos. Quando o coronavírus ele entra dentro do organismo, ele é reconhecido pelo ACE, pelo receptor ACE2. Quando a proteína spike, então, reconhecendo esse componente ACE2, ocorre uma ancoragem e proteínas de membrana chamadas de proteases, a furina e a TMPRSS2, elas vão agir ativando essa proteína spike, que está ali ancorada no ACE2. Quando eles fazem isso, aí eles liberam uma parte da proteína spike que vai lançar peptídeos para se fundir com a membrana celular. Então ele vai forçar uma chamada endocitose, digamos assim. Ele vai forçar essa fusão. Quando ele força essa fusão, o que ele faz? Ele libera o seu material e funde as suas membranas com a membrana da célula. Esse material genético vai mobilizar o maquinário da célula, ribossomos, por exemplo, esse RNA, porque lembrando lá, o RNA é o material genético que a gente mesmo produz a partir do DNA para que informações sejam traduzidas lá no citoplasma na forma de proteínas. Quem faz essa decodificação da mensagem é o ribossomo. O ribossomo, fazendo essa decodificação da mensagem, ele produz as proteínas necessárias para a montagem de um novo vírus e ele também usa as chamadas polimerases para fazer a replicação do RNA. Então ele replica não somente proteínas, mas RNAs para formar novos vírus. Então ele também usa a maquinaria celular para montar novos vírus. Então tudo que o coronavírus faz, qual é a intenção dele? Entrar dentro da célula, usar sua maquinaria e se multiplicar em grande número. Aqui uma imagem um pouquinho mais complexa para mostrar que, ancorado pela ACE2, temos aqui uma protease fazendo a ativação dessa proteína spike. Vai ter então a fusão do vírus com a célula, vai liberar o RNA. O RNA vai ser replicado ele vai ser replicado pelas polimerases, vai ser também traduzido pelos ribossomos e aí vai mobilizar a maquinaria celular para a montagem de novos vírus. Depois, o vírus é lançado. Mas antes disso, os cientistas encontraram que a furina, ela ativa essas proteínas spike para poderem ser novamente compatíveis com proteínas AC2, para então repetir o ciclo inúmeras vezes. Então, a gente tem que essa questão de invadir a célula, essa célula, ela pode até morrer pela forma em que o vírus ele mobiliza todo o maquinário para ele. Então, a gente tem uma célula que vai estar sinalizando para todo o organismo, a célula vai estar fazendo uma espécie de chamado, na qual células de defesa vão entender esse chamado como assim, estamos sendo chamados.
um feedback positivo de estamos sendo invadidos. Então, o que deveria acontecer? A partir daí, células chamadas de apresentadoras de antígeno, aqui representadas por macrófagos, mas poderiam ser células dendríticas, eles vão lá até o vírus e vão reconhecer esse vírus. Então, o que elas fazem? Elas engolfam o vírus, elas, digamos assim, entendem o vírus, elas como se realmente fosse uma degustação. Elas engolfam o vírus e degradam ele, e ao entender o que está acontecendo, tipo, o que é que eu estou engolfando, ela apresenta essas moléculas para as chamadas células B e células T. Essas células são células que vão atacar tanto as células que estão invadidas e que estão, assim, realmente, digamos, podres, e no caso das células B, vão produzir anticorpos. Os anticorpos são aqui representados aqui nos Y, eles são capazes de encontrar os antígenos que os uroquize vão se ligar a ele. Digamos assim, os antígenos são as moléculas estranhas que os macrófagos conseguem digerir ali, conseguem metabolizar, conseguem entender. Eles então fabricam anticorpos que vão entender o seguinte: temos que marcar esse antígeno. Então tudo que tiver esse antígeno vai ser marcado por esses anticorpos. Esses anticorpos são como sinalizadores. Eles sinalizam para as células T que elas precisam ir até esses vírus ou até essas células para que isso ocorra. Para que ocorra uma reação. Às vezes isso é bom, mas o mesmo macrófago também ativa uma outra resposta, chamada de resposta da célula T citotóxica. Por que ela é chamada de citotóxica? Porque ela realmente vai até onde está sendo sentido qualquer tipo de diferença, ou seja, se a célula sonhar que viu o vírus ali, ela vai induzir a uma apoptose, que é uma morte celular. Então, acontece uma reação exacerbada, digamos assim. É uma reação do organismo muito de tudo ou nada. Ele só faz isso quando realmente é necessário. Nesse caso, a gente tem uma mobilização sendo parada. As células, então, elas eliminam a célula que está infectada. Elas eliminam a célula que está infectada, somente ela. O vírus não consegue ser lançado para fora da célula. Os anticorpos são produzidos normalmente e neutralizam os vírus que a gente tem já produzidos. E células CD4, elas vão mediar uma resposta imune que seja, digamos, responsável. Uma resposta imune que não seja danosa às células. Então, é uma resposta rápida, o vírus é inativado e neutralizado por anticorpos, e uma inflamação mínima é criada. Mas o que acontece muitas vezes é a resposta, digamos, exacerbada, a resposta irresponsável do corpo. Então a gente não tem uma resposta aqui mediada por macrófagos que reconhecem os vírus, porque muitas vezes na tentativa de reconhecê-los, elas não conseguem. Então não conseguem fabricar anticorpos que sejam eficientes contra esses vírus. E os vírus permanecem. E o que as células de defesa fazem? Elas continuam lançando citocinas, que são essas citocinas aqui que mobilizam meio o exército para vir até uma única célula, fazer o trabalho sujo, mas deixar as redondezas limpas. Nesse caso, a gente tem aqui um exército que está confuso, não sabe o que fazer. Então ele lança as suas citocinas para ver se alguma coisa dá certo.
É o corpo realmente dizendo o que está acontecendo. Será que eu dou conta disso? E aqui a gente tem uma infiltração excessiva dessas células de defesa, porque elas naturalmente, você imagina, não estão aqui. Aqui, por exemplo, é um epitélio do pulmão, são as células do alvéolo. Elas não estão o tempo todo ali cheias de células de defesa. Nesse caso, a diferença, você vê várias células chegando aqui. Os macrófagos, por exemplo, vão tentar reconhecer e não vão conseguir. Essa célula vai acabar morrendo naturalmente por causa dos vírus. Uma célula T citotóxica, ela vai conseguir, vai matar, só que imagina, toda reação inflamatória ela tem uma reação. Nesse caso, você vai ter uma reação exacerbada de células T. Se ela começar a matar muitas células, ela vai começar a... Isso vai começar a dar problemas. Por isso que as dificuldades respiratórias se tornam tão evidentes. Porque o seu corpo não está conseguindo lidar com uma infecção no epitélio dos alvéolos, que é o local onde trocam, onde há a troca respiratória, onde o gás oxigênio entra e o carbônico sai. Então essas diferentes respostas aqui causam a chamada tempestade de citocinas, que é quando as células de defesa liberam essas citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias, no sentido de aumentar a inflamação. Isso causa edema pulmonar e pneumonia. E, como nós sabemos, essa inflamação pode disseminar pelos outros órgãos porque o vírus se liga a outros órgãos, como, por exemplo, as células do epitélio do intestino. Então, é uma coisa séria que está acontecendo. Aqui, uma ilustração para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui você tem um alvéolo, que é esse saco de ar, e uma pequena veia, E aqui a gente tem um pequeno capilar associado a esse alvéolo, porque é onde o sangue vai passar, e aí ele vai acabar deixando o gás carbônico, que sai na nossa expiração, e vai pegar o gás oxigênio, que entra pela inspiração. Certo? O SARS vem para dentro da célula, faz todo aquele esquema que a gente já viu de acoplar suas proteínas spike aos receptores ACE2 e deixa o seu RNA ali dentro das células e usufrui do seu maquinário. O que isso faz? Aquela resposta inflamatória exagerada que a gente comentou ali atrás. Só que essa resposta exagerada, ela provoca alguns problemas na própria performance desse alvéolo. Então o que acontece é o acúmulo de fluidos aqui no alvéolo, que possui, aqui bem na membrana, uma membrana, na verdade, ele possui uma pequena membrana feita de um líquido chamado de surfactante. Esse líquido, ele serve para quê? Ele serve para evitar com que as paredes do alvéolo, quando não estão cheios de ar, porque você imagina que em algum momento, durante a respiração, essa pessoa fica sem ar. Em algum momento na respiração, essa pessoa fica sem o ar. Depois ela inspira e o ar volta. E como a gente faz para isso não juntar? Pensa numa bexiga, quando ela esvazia de ar. As suas paredes se juntam e ela fica toda enrugada. Só que não pode acontecer no alvéolo. Ele tem que permanecer dessa forma o tempo todo. Essa junção das paredes e ficar enrugadinho igual uma bexiga, a gente chama
de colabação. Esse líquido, ele impede que as paredes se colem e colabem, fiquem coladas. Então, o que acontece é, esse fluido vai diluir esse líquido surfactante. Além disso, ele dificulta a troca de gases. Então, tá aí a causa da dificuldade respiratória. E existe uma mobilização de células de defesa, que já estão descendo para cá. Ao mesmo tempo, a gente tem uma vasodilatação acontecendo e a gente também tem a liberação de angiotensinas que vão fazer a formação de trombos. A liberação delas na corrente sanguínea explica algumas ocorrências de AVC. O que é o AVC? É quando você tem um trombo em um vaso sanguíneo do cérebro. E o trombo é nada mais que um impedimento. É como se alguma coisa interrompesse esse vaso sanguíneo e não conseguisse fazer circulação. Então, você vê como no quadro moderado já fica difícil. Então, aqui a gente já tem que pensar numa hospitalização. Num caso severo, esses alvéolos se enchem totalmente de fluido. Esse fluido ele é proteico, então não é um fluido aquoso, não é como se fosse uma água. Então a gente não tem ali uma coisa de água mesmo, a gente tem um líquido bem espesso. Esse líquido, agora, a preocupação não é que os alvéolos se colapsem de uma vez, mas a falta da respiração vai deixá-los vazios. Então, provavelmente, em algum momento, ele vai colapsar, porque não tem aquele líquido surfactante mais. A gente tem as células alveolares morrendo realmente, porque a inflamação está complicada. É nesse momento aqui que você precisa de intubar o paciente, porque ele não troca gases e ele não consegue respirar. É daí que vem a falta de ar. A pessoa respira, mas o ar não consegue entrar. Aqui a gente vê várias células de defesa aumentando ainda mais essa inflamação. A gente tem formação de cicatrizes, então você tem a formação de tecido cicatricial, que vai então pressionar esses alvéolos a ficarem mais achatados. Percebam como aqui em cima eles estão ainda redondinhos, como num saudável, e aqui eles estão achatados por causa dessa formação de tecido cicatricial, que além de impedir a troca gasosa, eles pressionam o alvéolo, então que não tem líquido surfactante e pode então colabar. Então a parede de líquido surfactante que você vê aqui em cima, em azul clarinho, não tem mais aqui embaixo. É por isso que a pessoa fica tão sem ar. Então é importantíssimo que nesse momento a pessoa tenha acesso a um hospital e tenha acesso a um respirador, a uma UTI, para que ela possa conseguir sobreviver. Só para contextualizar, a gente tem o pulmão, a traqueia, aqui dividindo em brônquios e bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos a gente tem os alvéolos, que são a ponta do pulmão, que é o que realmente funciona no pulmão. E eles são a ponta do nosso esquema que vão acabar sendo infectados pelo novo coronavírus. Bom, a gente tem aqui mostrando a emissão de aerossóis para uma pessoa que tem o coronavírus. Uma pessoa que pode estar ali tanto pré-sintomática quanto assintomática ou com alguns sintomas leves. Improvável, na verdade, que ela esteja com sintomas muito graves, porque aí ele não vai ter essa proximidade tão grande. Mas ali ele passou o coronavírus para outra pessoa. Como a gente sabe, o coronavírus ele tem essa proteína spike, hemaglutinina esterase, ou esse HE, proteína E, proteína M, o envelope feito de lipídios, RNA envolvido por
nucleocapsídeos, as proteínas protetoras do material genético. Aí a gente está vendo a ancoragem na enzima conversora de angiotensina, no receptor de enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor ACE2. Ali a gente tem a ativação pela furina e pela TMPRSS2. Entrando na célula, essa membrana vai se fundir, vai liberar os RNAs. Esses RNAs vão ali para o retículo plasmático, onde tem muito ribossomo. Eles vão produzir essas proteínas. Vocês vejam que são várias proteínas. Algumas precisam do complexo de Golgi. E aí vai montar novos vírus. Então, toda essa movimentação não é boa para a célula. O que acaba acontecendo é que ela morre e libera os vírus.